Olá, alunos do sexto ano. Bom, hoje a gente vai corrigir as atividades que foram passadas para vocês referente à aula 1 e 2, tá bom? Só para não deixar nenhuma lacuna, a gente vai corrigir aqui rapidinho, são duas atividades bem tranquilas, tá bom? Vamos lá aqui para mim. Olha só, essa primeira atividade da parada obrigatória, da página 26 e 27, tá? Ela fala o seguinte, a questão 1. Uma das maneiras mais antigas de orientação era realizada por meio da observação dos astros e das estrelas. As principais referências eram o Sol, a Lua e as constelações. Lembra que eu falei para vocês, gente, que antigamente as pessoas se localizavam através dos astros, né? Por quê? Porque percebeu-se que existia uma movimentação desses astros e que daria então para se localizar a partir deles, como o movimento aparente do Sol, por exemplo, tá? Então, ele pede para você explicar como o Sol favorece a orientação no espaço geográfico. Então, pensa comigo, como é que o Sol favoreceu essa orientação no espaço? Através da movimentação, não é? Eles perceberam que o Sol ele sempre surgia no horizonte leste e ele ia se pôr no horizonte oposto, no horizonte oeste. Então, ele nascia em um lado e ia embora no outro. A partir dessa observação é que se criou, por exemplo, os pontos cardeais, né? Então, o Sol tornou-se um ponto de referência porque podemos perceber que ele surgiu no horizonte e desaparece no lado oposto, devido ao movimento de rotação da Terra. Sua posição ao amanhecer indica o leste e ao anoitecer a direção oeste. Isso é importante a gente compreender que o movimento é aparente do Sol. Aparente porque o Sol, não é ele que vai realizar o movimento, é a Terra. A Terra realiza o movimento de rotação e dá pra gente a sensação de que é o Sol que está se mexendo. Da meio-dia, ele está bem em cima da nossa cabeça, mas não é o Sol, é a Terra, beleza? Mas esse movimento fez com que as pessoas percebessem que a partir dele poderia se orientar, por exemplo, tá bom? Beleza. E a questão 2 aí, da página 27, ela vai falar sobre a rosa dos ventos. Ela pede para você fazer um desenho da rosa dos ventos em um papel transparente e posicionar sua rosa dos ventos sobre as capitais brasileiras para responder as questões propostas aqui. Beleza, então a gente tem o mapa do Brasil, tá bom? Façam aí o desenho da rosa dos ventos, tá? Leste, oeste, norte, sul, nordeste, enfim, os pontos colaterais também, beleza? Os principais pontos. E coloque em cima desse mapa para que você consiga responder as questões com mais tranquilidade. Então, na letra A, ele fala: indique as duas capitais brasileiras localizadas mais ao norte do país. Se eu pegasse essa rosa dos ventos e colocasse bem aqui, no centro do mapa do Brasil, as duas capitais mais ao norte do país, eu teria o quê? Boa Vista e Macapá, não é verdade? Boa Vista e Macapá. Então, se você colocou Boa Vista e Macapá, beleza. E na letra B, em relação à cidade de Brasília, qual é a direção das cidades de Belo Horizonte e de São Paulo? Se a rosa dos ventos estivesse bem aqui, gente, no centro, em relação a Brasília, desculpa, em relação a Brasília, né? Então, se a rosa dos ventos estivesse bem aqui, em cima de Brasília, qual seria a direção da região de Belo Horizonte e São Paulo? Belo Horizonte estaria nessa direção. Entre o leste e o sul, a gente vai ter o quê? Sudeste. E a região de São Paulo, mais abaixo, então a gente vai ter a direção sul, ok? Então a gente vai ter aí sudeste e sul como resposta. Em relação a Cuiabá, qual é a direção da cidade de Brasília e de Porto Velho? Se eu pegar a rosa dos ventos e colocar aqui, ó, em cima de Cuiabá, qual é a direção de Porto Velho e de Brasília? Brasília, ele vai estar na direção
leste, não é? Cuiabá aqui, Brasília vai estar na direção leste. Enquanto que em Porto Velho ele vai estar na direção noroeste, tá? Beleza? Leste e noroeste. Em relação à cidade de Palmas, qual a direção de Belém e Teresina? Se eu pegasse a Rosa dos Ventos e colocasse em cima de... Desculpa, me perdi. De Palmas. Se eu pegar a Rosa dos Ventos e colocar em cima da cidade de Palmas, direção de Belém e Teresina. Palmas, aqui, Tocantins, colocasse aqui, qual a direção de Teresina, por exemplo? Essa direção vai dar a direção nordeste, enquanto que Belém, que está lá em cima, vai dar a direção norte. Então, vai ser norte e nordeste. Tô certa? Tô certo. Beleza? Então, em relação a Goiânia, qual a direção de Curitiba e de Rio Branco, no Acre? Se eu colocar a Rosa dos Ventos aqui em cima de Goiânia, eu tenho como saber que Curitiba, que está aqui embaixo, está na direção sul, enquanto que o Acre, que está bem aqui, ó, nessa direção, está na região, na direção noroeste, ok? Então, se você colocou essas direções certinho aí, se você conseguiu acertar, beleza, muito bom. Isso é importante, tá bom? Na próxima aula, eu vou fazer a correção da atividade da aula 3, tá? Sobre latitude e longitude. Então, façam direitinho para que a gente possa corrigir depois. Mas não deixe de fazer não, porque é importante você ir testando seus conhecimentos. Tá bom, gente? Obrigada. Até a próxima aula.